Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar aqui. Sejam todos bem-vindos e acolhidos. A comunidade católica de família Aliança com Cristo. Deus tem um chamado para você. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, irmãos em Cristo Jesus. Sejam todos bem-vindos à nossa casa, a comunidade católica de famílias Aliança com Cristo. É um prazer receber todos vocês aqui nesse santo estudo. Nós estamos no estudo do livro A Fé Explicada, com o diácono Ari, um grande ministério. E nós hoje vamos estudar um pouquinho sobre o capítulo 4, a criação e os anjos. Então vocês sintam-se acolhidos, Somos luz, pois somos filhos da luz. E como os filhos da luz, eu gostaria de pedir a você que está em casa, vá clamando a presença dos anjos no teu quarto, aonde você estiver. Clame a presença dos anjos na sua casa, no seu quarto, na sala, na cozinha, onde quer que você esteja. Que os santos anjos, eles possam descer e pairar e levar todas as suas necessidades. Eu não sei, meu irmão e minha irmã, quais são as suas necessidades, as necessidades da sua família, mas Deus sabe. E hoje Ele quer te presentear. São os anjos, os santos anjos de luz, que vem trazendo para cada um a presença, aquilo que você precisa, a sua graça. Que os santos anjos possam nos proteger nessa noite. Que a gente possa fazer o sinal da cruz em nossa cabeça, para que tudo que a gente escute hoje, Senhor, fique internamente, que a gente internalize, que a gente compreenda, Senhor, qual é a Tua vontade. Que nós possamos fazer a cruz na nossa boca. E tudo aquilo que será dito aqui, meus irmãos, será dito pela ação e pela força do Espírito Santo de Deus. Fazemos a cruz também nos nossos corações, porque lá é onde está a chave de tudo. É lá que vamos receber o Cristo. É lá que vamos receber o presente maior. É quando Jesus se faz pequeno e vai estar conosco hoje, colocando em nossos corações, na sua família, aquilo que Ele deseja, aquilo que Ele quer. Na nossa família, nós temos gratidão por essa comunidade, gratidão, porque nós fomos salvos. Nós estávamos em um penhasco, à beira de uma separação. Mas para a honra e glória do Senhor, nós estamos aqui. Eis-nos aqui, Senhor, como servos. E eu gostaria de pedir a você, compartilhe, peça a outras pessoas, leve a luz para quem precisa. Aquela família que vem em seu coração, nesse momento de oração, nesse momento que a gente está clamando os santos anjos, é aquela família que está necessitada. Vá até ela. Coloque para que ela possa assistir, para que ela possa entender a palavra que o Senhor tem para cada um. Então agora vamos invocar a Santíssima Trindade para darmos início à nossa noite. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de amor, estamos aqui, Senhor. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito
louvar, para te adorar e te bendizer, Senhor, para louvar com a vida, para que a gente possa louvar com a vida, meu irmão. Porque nós nascemos para o amor. Nós fomos convocados para amar. O amor em família. Estar diante de Cristo, do Cristo ressuscitado. O Cristo vive. O Cristo está em cada um de nós. Basta que nós acordemos. Meu Pai, meu Senhor e meu Deus, estamos diante de Ti, Jesus. Estamos aqui para oferecer a nossa vida, a nossa família. Vamos fazer mais uma vez o sinal da cruz. E se você estiver em casa nos acompanhando e possa fazer na sua metade, no seu filho, Santo de amor, estamos aqui, Senhor, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de amor, estamos aqui, Senhor. São tantas tribulações, Jesus, que as famílias passam. Mas hoje te entregamos todas as necessidades, ó Pai. Todas aquelas feridas, todas aquelas mágoas, Senhor. Que a gente possa viver verdadeiramente a fé em Cristo Jesus. Vem, Senhor. Estamos aqui para te louvar, Senhor. Para louvar com nossa vida, bem dizer com a nossa família. Por isso, Senhor, nós fomos chamados, Senhor, e como exército precisamos estar firme em oração. Obrigada, Jesus. Vamos clamar agora o Espírito Santo de Deus, para que nesse momento o Espírito Santo pare sobre cada um, sobre cada casa. Vem, Espírito Santo, com seu fogo abrasador. Preenche o coração daqueles que estão aflitos. Socorre, Senhor, os doentes. Restaura, Senhor, cada família. Vai restaurando. Vai em cada necessidade, Espírito Santo. Clame, gente. Clame o Espírito Santo na sua casa. Vem, Espírito Santo. Transforma a minha vida. Quero renascer. Se abandona. Quero abandonar-me em teu amor. Encharcar-me em teus rios, Senhor. Derrubar as barreiras. Derruba, Senhor, todas as barreiras que me impedem de estar diante de Ti, que me afastam, Senhor, da Tua presença. Me permita, Senhor, abandonar em Seu colo, no colo do Espírito Santo de Deus. Fazei-nos, Senhor, que a gente se apaixone todos os dias. Que todos os dias a gente possa estar de joelho e lutar pela nossa vida, pela nossa família. Mais uma vez. Vem, Espírito Santo. Transforma minha vida. Quero renascer, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Transforma a minha vida. Quero renascer. Queremos renascer, Senhor, na Tua presença, na Tua unção. Abandona. Amor, encharcar-me em Teus rios, Senhor. Derrubar as barreiras em meu coração. Abandona, meu irmão. Coloca todos os seus problemas no braço do Senhor. Aquilo que a gente não é capaz de resolver, o Senhor resolve. Derrubar as barreiras. Entrega
Entrega a tua família. Dá de presente ao Senhor. E agora, nós queremos chamar aqui o nosso diácono, que tão bem cumpre sua missão. Muito obrigado, meu irmão, pelo seu sim, pelo seu gesto de humildade, de estarmos diante de Deus, para levar para as pessoas o conhecimento do Pai, aquilo que o Pai quer falar com cada um de nós. Então eu gostaria que você que está em casa agora, coloque suas mãos sobre Ari, que pela ação do Espírito Santo, que o Espírito Santo venha e desça sobre Ari neste momento, sobre as casas que nos recebem, sobre os irmãos que estão necessitando de ouvir a Tua palavra, Senhor, sobre cada família que precisa e deve ser restaurada hoje. Vem, Espírito Santo de Deus, vem preencher com Teu fogo abrasador. Preenche cada lugar vazio, Senhor. Preenche cada cantinho daquela casa que se encontra na solidão. Tantas pessoas que se encontram reunidas, mas ao mesmo tempo, Senhor, sozinhas, acorrentadas pelo medo, pela angústia. Vem, Senhor, através da palavra. Usa o Teu Filho amado, usa Ari. Transforma minha vida. Xandarela contra a Ramixúria, ela contra a Ramixúria, Xandarela contra a Ramixúria, ela contra a Ramixúria, Xandarela contra a Ramixúria, ela contra a Ramixúria, Xandarela contra a Ramixúria, Xandarela contra a Ramixúria, ela contra a Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E nossa Mãe, Maria Santíssima. Meus irmãos, minhas irmãs, desejo a todos o amor do nosso Senhor, o amor da Virgem Maria. Que alegria poder iniciarmos mais uma live oracional nessa quarta-feira, dia 16 de setembro. Vivemos o período da Quaresma de São Miguel Arcanjo e providencialmente nós teremos nesse quarto capítulo do livro a temática da criação e dos anjos. A gente vai perceber, sobretudo no finalzinho dessa formação, que inclusive um segundo aprofundamento que a comunidade tem feito nesse período de isolamento, que é a armadura do cristão, tem muito a ver também com a presença dos santos anjos combatendo a nosso favor. Então, tudo providência de Deus. Talvez se partisse de nós qualquer planejamento, qualquer intenção de organizar uma live, um momento de aprofundamento, que pudesse apresentar coincidências, a gente não chegaria a isso. Tudo é providência. Amém? Como está aí no nosso monitor, capítulo 4 do livro A Fé Explicada, do padre Léo 13, traz a criação e os anjos. Nós temos pouco tempo, então a gente costuma ser muito objetivo, e pretende ser muito sucinto na análise desse capítulo. Então, para começar, uma pergunta que certamente muitos de nós já se fez em algum momento da nossa vida. Como começou a criação? Imagino que muitos ainda ficam com essa pergunta, e é natural que isso aconteça, em razão da nossa inteligência, da própria razão que Deus nos concedeu, a gente imaginar como tudo foi feito. Bom, todo o nosso estudo tem como alicerces a Sagrada Escritura, a tradição católica e o Santo Magistério. Então nós vamos sempre nos apoiar nesses alicerces. Então, a gente sempre vai recorrer a alguma citação bíblica,
a algo que foi ensinado pelos apóstolos, pelos padres da igreja dos primeiros séculos e também por aquilo que a igreja definiu como doutrina, está presente no catecismo e nos documentos da igreja. Então a gente sempre vai se apoiar. Nada daquilo que a gente trata aqui e partilha aqui é fruto da nossa impressão pessoal. Nós temos todo o cuidado e todo o zelo de ser fiel àquilo que a igreja ensina. Pois bem, o padre inicia esse capítulo recordando alguns operários, alguns trabalhadores que, a partir do manuseio de alguma habilidade humana, consegue produzir alguma coisa. Então ele vai lembrar um costureiro, um pasteleiro ou um perfumista. Esses homens ou mulheres podem até recriar algo a partir de alguma coisa que já existe, mas eles não podem criar algo totalmente novo. Então, o padre recorda isso. Então, certamente, para sua criação, entre aspas, esses profissionais precisaram de ingredientes já existentes. Então, o homem ele pode recriar, o homem pode produzir alguma coisa a partir de algo que Deus já criou, de algo existente. O padre vai dizer, então o que significa criar? Literalmente, criar significa fazer do nada. Então, nós católicos, os cristãos, acreditam que só Deus tem capacidade de criar. Só Deus tem o poder infinito de fazer alguma coisa de um nada existente. Só Deus tem essa capacidade. Então, o texto vai lembrar, vai recordar um pouco o primeiro livro da Sagrada Escritura, sobretudo os primeiros versículos do capítulo 1 de Gênesis, quando Deus, pela palavra, Ele diz, faça-se. Então, a partir da palavra e pelo poder da palavra, Deus inicia a sua criação. Nós católicos acreditamos, Deus continua criando e recria também. A gente vai perceber que, inclusive, Ele se utiliza de instrumentos humanos para recriar. Pois bem, o catecismo vai dizer, no parágrafo 296, cremos que Deus não precisa de nada pré-existente, nem de nenhuma ajuda para criar. Isso é verdade. Pelo seu soberano poder, e nós vimos isso na formação passada, é uma perfeição de Deus, Ele é todo poderoso, Ele é o único, supremo, não existem outros deuses supremos. Deus, o Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus que nos enviou o Espírito Santo, além de ser o único Deus verdadeiro, Ele é supremo, ou seja, Ele consegue fazer tudo. Nós dizíamos que é a perfeição da onipotência, Deus tudo pode, é o Deus todo-poderoso. Então, meus irmãos, para entrar na segunda parte dessa formação, na criação a gente pode lembrar isso. Deus, Ele cria tudo o que existe, mas a igreja vai ensinar por tradição que antes de criar o mundo material, Deus já havia criado um mundo imaterial. Aí entra a primeira obra-prima do Criador, os anjos. Então, a tradição católica ensina que antes de o mundo existir, os anjos já existiam. A gente vai perceber depois, Deus nos deu a conhecer algumas hierarquias, alguns coros desses anjos, nos deu a conhecer apenas o nome de 3 deles, que a gente conhece, está escrito na Sagrada Escritura, mas esses seres criados por Deus já existia antes da criação do mundo material. O livro vai recordar, são as primeiras obras da criação. Um anjo é um espírito, quer dizer, um ser com inteligência e vontade, mas sem corpo, sem dependência de alguma matéria. Na formação passada, se alguém lembra, nós lembrávamos que essa é a substância de Deus. Deus é espírito.
E os primeiros seres criados por Deus também são espíritos. No caso dos anjos, o anjo ele é um ser completo. Sendo unicamente espírito, imaterial, ele é completo. Diferente do ser humano. Nós dizíamos que a alma humana também é espiritual. Mas por afinidade, a alma humana necessita do corpo. Não existe ser humano em que a alma esteja separada do corpo. Quando a gente estudar um capítulo específico, que fala da ressurreição da carne, fala um pouco de escatologia, vai perceber que, inclusive, na ressurreição final, nós receberemos um corpo glorioso. Então, quando Deus criou um homem, o homem completo, ele tem a alma espiritual e tem um corpo. O corpo material, que infelizmente conheceu a corrupção, o pecado, mas que um dia, pela redenção que nós temos em Jesus, vai se tornar um corpo glorioso, semelhante ao dele, semelhante ao da Virgem Maria. O catecismo vai dizer: a existência dos seres espirituais, não corporais, a que a Sagrada Escritura chama habitualmente anjos, é uma verdade de fé. Nós, cristãos, católicos, em hipótese alguma, podemos negar a existência dos anjos. É uma verdade de fé. Nós chamamos de dogma tudo aquilo que nós recebemos da igreja como ensinamento, como doutrina, e nós, católicos, não temos o direito de discordar, de negar. É uma verdade de fé. Parágrafo 328 do nosso catecismo. O testemunho da Escritura a respeito é tão claro quanto a unanimidade da tradição. A Escritura afirma: os anjos existem. A tradição afirma: os anjos existem. O magistério, obviamente, também afirma: os anjos existem. É uma realidade muito mais real do que a gente possa imaginar. O padre até dizia que muita gente, por exemplo, que cria filmes, no cinema, e tenta imaginar como seriam os anjos, ou como seria uma outra vida fora do planeta Terra. Ele diz: nem mesmo o homem mais inteligente que pudesse criar uma obra de ficção teria condições de mensurar, de medir como é de fato um anjo. Aí o texto vai falar, o livro, que é um dos mistérios de Deus. Nós sabemos da existência dos anjos, cremos que alguns dos anjos estão muito próximos de nós, na hierarquia, os anjos da terceira hierarquia, que são os principados, os arcanjos e os santos anjos, Deus envia à terra para que eles sejam seus mensageiros diretos. Então, alguns estão muito intimamente ligados a Deus em adoração. Outros estão próximos do homem, do ser humano, do gênero humano aqui na terra. Entre eles, é também um costume nosso, uma tradição católica, acreditar no anjo da guarda. Então, apesar de não existir a expressão literal, anjo da guarda, mas quando a Sagrada Escritura diz que os anjos nos acompanham, esse acompanhar dos anjos é um costume nosso, é uma referência a um anjo que nos guarda. Então, é uma doutrina, faz parte também do costume católico, a oração ao anjo da guarda e a crença na existência de um anjo específico para nos proteger. Então, falamos das ordens angelicais, agora há pouco. Segundo o critério tradicional e presente na Escritura, são 9 as ordens angelicais ou coros angelicais. Os serafins, os querubins, os tronos, dominações, potestades, virtudes, principados, arcanjos e anjos. Os 3 últimos da terceira hierarquia são aqueles, como a gente dizia há pouco, mais próximos do gênero humano. Os anjos têm nome. Então, é interessante que a gente recorde isso. No entanto, só nos foram dados a conhecer o nome
de 3 anjos. Então, certamente Deus concedeu aos anjos nomes específicos, mas o autor vai dizer, no entanto, Deus se conteve em revelar o nome de apenas 3. Gabriel, que quer dizer fortaleza de Deus, Miguel, que quer dizer quem como Deus, e Rafael, que quer dizer remédio de Deus. Então, nós encontramos relatos na Sagrada Escritura em que esses arcanjos, eles estão em contato com o gênero humano. Lembramos do arcanjo São Gabriel, na Anunciação à Virgem Maria. Lembramos de Miguel também no livro do Apocalipse. São João tem uma visão. No grande combate no céu, Miguel, ele lidera a milícia, expulsa Satanás. E Rafael aparece a Tobias e mostra que Deus pode curar. Então, o nome desses 3 arcanjos está escrito na Sagrada Escritura. Bom, as maravilhas do mundo, como a gente falou, imaterial, nós só vamos ter condições de compreender na eternidade. Então, é importante dizer isso. Quando Deus cria os anjos, a gente vai em algum momento lembrar isso, Deus cria os anjos para a eternidade. Os anjos são a realidade que sempre existiu e sempre vai existir. E Deus criou os anjos também numa perfeição superior à perfeição do homem. Então, a tradição vai ensinar que é por essa razão que quando os anjos pecam, eles não podem se arrepender. Ao ser humano, Deus concede sempre uma nova oportunidade. Aos anjos, isso não foi possível. Nem mesmo a misericórdia divina poderia conceder o perdão aos anjos rebeldes, porque sendo espíritos criados à perfeição e com livre-arbítrio, eles não teriam como se arrepender. Então, a gente vai perceber isso na sequência. Deus criou os anjos livres. Normalmente nós ouvimos isso quando falamos da criação do homem. Deus criou o homem livre. Ou seja, Deus concede ao homem e à mulher o direito de escolha. Se nós pecamos e se nós desobedecemos a Deus, fazemos isso por vontade própria. Há casos e casos, obviamente. Alguém, se tem alguma necessidade, alguma deficiência mental, pode cometer um erro de forma involuntária. E aquele erro não necessariamente constitui um pecado. Mas o homem e a mulher, nas suas faculdades mentais, ele pode fazer a opção e Deus não pode proibir o homem de fazer a sua escolha. Da mesma forma, Deus não pôde proibir os anjos de se rebelarem. O livro vai dizer assim: quando Deus criou os anjos, dotou cada um de uma vontade que o faz supramente livre. Nós vimos isso na formação anterior, obrigado Gustavo, que o céu é a recompensa daqueles que amam. A condição que Deus colocou, quando criou tudo o que existe, foi que a sua criação pudesse amá-lo. Essa é a condição. Quando Deus criou os anjos, a condição era que os anjos pudessem amá-lo. A gente pode amar Deus, nós já sabemos, pelo serviço, pela adoração, pela livre e voluntária submissão da vontade de Deus, um ato de obediência e um ato de lealdade, superior àquela que Deus colocou em Adão e em Eva. Então, aquilo que nós dizíamos agora há pouco, essa liberdade, esse livre-arbítrio que os anjos receberam, e até pela sua superioridade em termos de inteligência, a gente vai perceber que Deus dotou os anjos com uma inteligência sobrenatural e poderes sobrenaturais. Por isso que os anjos decaídos, eles continuam com esses poderes. O texto vai dizer, aquilo que Deus concedeu aos anjos, Ele não retirou. É por isso que a gente vai perceber que o demônio ou os demônios, eles podem exercer algum poder sobre o meio físico, sobre o nosso corpo, porque Deus não retirou dos anjos, mesmo nos rebeldes
esses poderes. A grande prova. Então, apesar de Deus não ter nos colocado assim, nos revelado na Sagrada Escritura como foi essa grande prova, muitos teólogos afirmam que a grande prova a qual os anjos foram submetidos foi a de adorar a Deus encarnado. Deus teria submetido os anjos a uma visão prévia de Jesus Cristo. Desde a criança humilde, lá no estábulo, na manjedoura, aquele que foi condenado como um criminoso a ser morto na cruz. Uma parte dos anjos se escandalizou com a visão de Deus feito homem, e mais do que isso, de terem que adorar Deus naquela forma, o texto até vai dizer de uma forma humilhante. Quando Deus assume a forma humana, ele se humilha, ele se rebaixa. Parte dos anjos, então, se rebela. E os teólogos acreditam que, liderados por Lúcifer, o portador da luz, ecoou um grande grito no céu: não servirei. O orgulho daquele a que a tradição chama de Satanás, Lúcifer, foi a de não adorar Deus encarnado. Então, a partir daí, o catecismo recorda o combate que nós falamos, que está na revelação do Apocalipse, e vai dizer: o diabo é pecador desde o princípio. Lembrar disso, antes de o mundo existir materialmente, a revelação já tinha existido. É por isso que o tentador, ele vai aparecer depois aos primeiros homens, a Adão e Eva, e vai tentá-los. Então, antes do mundo material existir, o mundo imaterial espiritual já existia e já tínhamos anjos rebeldes. É a definição de inferno, o padre vai lembrar, é uma definição, teológica, significa uma rebelião de um espírito que se separa de Deus. Todos nós, querendo ou não, se somos desobedientes, nós criamos pequenos infernos. A gente pode observar isso. Se a gente vive na desobediência a Deus, a gente está criando na nossa casa, no trabalho, onde quer que a gente esteja, pequenos infernos. O inferno é essa ausência de Deus, não porque Ele queira estar ausente, mas porque nós negamos a sua presença. Nós não queremos mais estar na presença dEle. O texto vai lembrar, quando os anjos se rebelam, que são banidos do céu, eles criam um ódio tão grande a Deus e transmitem esse ódio também a toda a criação. Por isso que os demônios têm tanta raiva do ser humano, porque são obra de Deus. Em uma outra parte, o padre vai lembrar, Deus, quando criou o ser humano, isso não está escrito na Escritura, mas é uma tradição, os primeiros cristãos já acreditavam nisso também. Deus, ao criar o homem e a mulher, na verdade queria até preencher uma lacuna que existiu depois que os anjos rebeldes foram banidos do céu. Então, o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, veio suprir uma lacuna deixada por Lúcifer e pelos anjos maus. Aí o texto vai perguntar ainda, e quantos pecaram? Não se tem ideia de quantos anjos foram varridos do céu. O que se tem ideia é que foram muitos foram banidos do céu. Mas o que se sabe também é que a quantidade de anjos que permaneceram fiéis a Deus é superior aos anjos rebeldes. Então, a tradição sempre ensinou isso. Muitos anjos maus que se rebelaram, que se negaram a servir a Jesus Cristo, foram banidos do céu. Mas aqueles que mantiveram fiéis, mesmo tendo a visão do Cristo humilhado, são em um número superior aos anjos decaídos. Chegamos a um ponto desse capítulo que fala da tentação. Nós falamos que o anjo, quando Deus criou os anjos, puros espíritos, concedeu uma liberdade e uma vontade superior à do ser humano. Então, os anjos não sofreram tentação. Foi uma escolha de cada anjo, pessoal.
de não querer servir a Deus. Mas o ser humano, ele sim é tentado. O homem, por ser alma e matéria, alma e corpo, ele sofre tentação. Nós falávamos do início do Gênesis, quando o demônio aparece em forma de serpente e vai tentar os primeiros pais, é para dizer assim: ao demônio cabe a tentação, ao homem evitar as situações de tentação e combatê-las. Se a gente não conseguir evitar uma situação de perigo, de tentação, os padres da igreja já ensinavam, e a Sagrada Escritura também, a gente deve combater. Aqui a gente vai ter algumas armas, inclusive o banner aqui é muito sugestivo. Eu dizia que não era nada combinado, é tudo providência, porque esse aprofundamento é uma forma de oferecer ferramentas para combater as tentações. O padre recorda, e é algo que talvez muitos nem saibam, mas grandes santos da igreja sofreram terríveis tentações, muitas tentações, né? Então, o que é que a igreja costuma recomendar? É preciso então, sozinho a gente não consegue, é preciso o auxílio da graça divina. Aí ele vai recordar a confissão frequente, a frequência na participação da Eucaristia, as orações pessoais, as devoções, nesse tempo de Quaresma de São Miguel, certamente buscar a intercessão dos anjos, né? Nesse caso específico de São Miguel Arcanjo. Enfim, a gente tem então aí ferramentas, né, que são armas, para então combater as tentações. Mas uma coisa a igreja ensina, e é verdade de fé: o demônio pode nos tentar, mas ele não pode nos obrigar a cometer o pecado. Se nós pecamos, a escolha foi nossa. O padre até ele lembra lá no livro dele uma historinha. É como se alguém chegasse para um homem casado e dissesse assim: fulano, hoje à noite tem uma farra, lá vai ter outras mulheres, a gente pode ir lá, vai beber, vai se divertir, sua mulher nem precisa ficar sabendo. E aquele homem pode ir, né, ceder essa tentação, e o texto vai dizer: além do demônio, o mundo nos tenta, as pessoas que estão no mundo também podem ser objeto de tentação, mas aquele homem casado pode dizer: não, eu não vou, eu tenho meu matrimônio e sou fiel à minha esposa. Então, e ele vai lembrar outras situações, o tempo não vai nos permitir, mas situações do nosso dia a dia. Alguém pode nos oferecer alguma coisa que a princípio pode ser prazerosa. Então, estamos numa situação de tentação, mas ninguém pode nos forçar, nos obrigar a realizar aquela situação. O demônio, ele oferece, ele é sutil. Certamente, ele vai oferecer alguma coisa que ele sabe que pode chamar nossa atenção. Uma coisa é certa, ele não conhece o nosso coração. É importante dizer isso. Mesmo quando alguém sofre uma possessão diabólica, o demônio, ele não consegue atingir a alma da pessoa. A tradição vai ensinar assim: ele vai ter influência sobre o corpo. Ele pode trazer consequências para o corpo da pessoa. A pessoa pode vomitar, pode ter desmaio, pode cair, enfim. Pode dizer alguma coisa que no seu estado normal não diria, mas ele não pode influenciar a alma da pessoa. O demônio não pode influenciar o livre-arbítrio. Se nem Deus pode, imagina o demônio. Então é bom dizer isso. Então, as tentações existem, mas nós, todos nós, é que temos a liberdade de escolher se vamos ceder ou não às tentações. O demônio é real? Nós dizíamos há pouco que a tradição, a escritura e o magistério afirmam a existência dos anjos. Os anjos bons existem, os anjos maus também. Então, os anjos caídos são puros espíritos sem corpo, como nós já falamos, são absolutamente imateriais. Quando fixaram a sua vontade contra Deus, no seu ato de rebelião, abraçaram o mal com toda a sua natureza. É interessante dizer isso, observar isso. Um anjo decaído
não pode mais se converter. Um pecador com coração contrito, ele pode sim se converter e buscar um novo caminho. Com os anjos rebeldes, isso não acontece. Nunca vai acontecer. Então, foi também uma decisão para a eternidade. Interessante, o padre lembrava, eu acho interessante a gente fazer esse exercício. O padre dizia, por mais criminoso que seja um homem, por mais ruim, né? Talvez na avaliação da sociedade, aquele homem, ele tem, certamente em algum momento, lampejos de bondade. Em algum momento ele vai ser indiferente, pode talvez não fazer uma coisa boa, mas também não fazer uma coisa ruim. Então, mesmo um homem que tem uma tendência a cometer crimes, ele não é 100% mau. Essa é a diferença. Todos os demônios são 100% maus. Então, todos os demônios são 100% ódio, sem achar nele um mínimo de bondade. Diferente do ser humano. Nós dizíamos, um homem pode ter uma vida inteira errante, mas pode chegar um momento da sua vida em que ele queira mudar. Também é uma escolha pessoal. Os anjos decaídos não podem. Um inimigo perigoso. Eu vou tentar resumir um pouco o que seria essa expressão. O padre lembra, isso aqui é um livro que foi escrito no século passado, mas eu acredito que muitos de nós já ouviram essa expressão nos dias atuais. Se existe um grande serviço que a gente pode oferecer aos anjos maus, é de afirmar que eles não existem. Então, é um grande perigo. Um grande serviço que a gente pode oferecer ao demônio é ensinar que ele não existe. Então, quem não acredita pode se tornar uma presa mais fácil ainda. Então, ele vai lembrar, a gente não pode cair no risco de ser influenciado pela soberba intelectual dos incrédulos, de dizer que o demônio foi uma criação, né, imaginária da igreja para tocar o terror nos fiéis, né, que ficou no passado. Muita gente diz isso, né? É uma metáfora a existência dos demônios. Isso não é verdade. Os demônios também existem. E é um inimigo que é saudável a gente temê-lo, no sentido de não querer a aproximação, né? São Pedro já ensinava isso também, em uma das suas cartas. E pode ter certeza, se nós não sofremos tentações, é porque a gente anda sendo mais amigo do adversário de Deus do que do próprio Deus. Lembre disso. O demônio é nosso inimigo e não nosso amigo. E se ele é inimigo, ele vai sempre querer nos colocar em situações de tentação. Falamos que o inimigo é perigoso e o padre vai lembrar da batalha espiritual. Providencialmente, se revestir então daquilo que Deus nos oferece. Devemos nos angustiar ou nos assustar porque virão tentações? Não. É vencendo a tentação que adquirimos méritos diante de Deus. Pelas tentações encontradas e vencidas, crescemos em santidade. É importante a gente lembrar isso, né? Teríamos pouco mérito em sermos bons se isso fosse fácil. Ninguém alcança um estágio de santidade sem ter superado muitas tentações. Não vou me deter muito nisso, mas o catecismo vai falar, no parágrafo 328, que o poder de Satanás não é infinito. É um inimigo perigoso, é espírito, tem poderes sobrenaturais, mas não é um poder infinito. O texto vai lembrar aquilo que a gente já falou. Se queremos vencer essa batalha, precisamos do auxílio da graça divina, e esse auxílio, mais uma vez, vem pela confissão sacramental, vem pela leitura da Sagrada Escritura, vem pela comunhão eucarística, vem pela oração pessoal, pelas formas de devoção, pela vivência fraterna, os grupos de oração, enfim, são diversas as formas de combatermos o inimigo espiritual. Obviamente, as armas também são espirituais.
a intercessão dos anjos. A gente resumiu bastante esse capítulo, mas é importante recordar. O padre até diz assim, ele pede perdão, ele disse: eu dediquei muito tempo desse capítulo falando dos anjos rebeldes, para que a gente não caia no engano de achar que eles não existam, ou que eles não estão o tempo todo querendo nos tentar. Então é só para nos chamar a atenção. Mas os anjos bons são em número maior, e o mais importante disso, eles estão em oração a nosso favor. Os anjos, a exemplo da nossa mãe, a Virgem Maria, e os santos, estão intensamente interessados no nosso bem, em nos ver no céu. Intercedem por nós e utilizam o poder angélico para ajudar aqueles que querem e aceitam a sua ajuda. Muitos de nós, inclusive eu, damos testemunho de muitas graças alcançadas a partir de uma experiência com a Quaresma de São Miguel Arcanjo. Tem uma forma da gente contar com a intercessão dos anjos. Aqui, especificamente São Miguel, por lembrar o grande combate. Então, os anjos estão a nosso favor. O anjo da guarda, aquilo que nós dizíamos no início, os anjos nos ajudam, isso é matéria de fé. Se nós não acreditarmos nisso, nós não acreditamos na igreja e não acreditamos nas Sagradas Escrituras. Os anjos da guarda, apesar de não ser um dogma de fé, mas faz parte da crença católica de que eles nos acompanham. Tá bom? Nós cremos que os anjos nos acompanham. E, com o tempo, a gente deu ao nome desses anjos, os anjos que nos acompanham, de anjos da guarda. Nós cremos nisso também. Tá bom? Eu queria concluir, minha gente, antes da gente fazer a oração, que a gente possa lembrar sempre dessa realidade espiritual. O padre vai recordar que é importantíssimo, além da nossa veneração aos anjos e à Virgem Maria, da gente não se negar a cultivar a mesma devoção e ao mesmo espírito de amizade aos santos anjos. A conclusão do capítulo é essa, que a gente possa cultivar uma intimidade com os santos anjos. O período é propício, a Quaresma de São Miguel, mas também toda noite a gente pode apresentar o nosso anjo da guarda, a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, os nossos projetos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E nossa Mãe, Maria Santíssima. Vamos rezar um pouquinho, minha gente? No início nós cantávamos, pedindo ao Senhor que enviasse os anjos. E nós vamos continuar com esse apelo, com essa súplica. Porque os anjos estão em todo lugar. Os principados, os arcanjos, os santos anjos estão em toda a terra. Mensageiros de Deus, combatendo a nosso favor. Nós queremos nessa noite, aprendendo um pouco mais sobre esses nossos amigos, que um dia nos esperam no céu. Os anjos estão em adoração perpétua diante de Deus. E é desejo de cada anjo bom que todos os homens e mulheres possam um dia comungar da mesma alegria, adorar a Deus na eternidade. Por isso nós queremos, Senhor, nessa noite, recebendo de Ti o auxílio espiritual, as graças espirituais, o auxílio dos santos anjos, oferecer, Senhor, a nossa vida. Sim, Senhor, nos comprometer a evitar situações de perigo, em que nos somos submetidos a tentações. Nós não queremos, Senhor, nos aproximar daquele que nos odeia. Nós não queremos ser amigo do teu inimigo. Por isso, Senhor, envia os teus anjos, que eles estejam, Senhor, todos os dias em nossa companhia, à nossa frente, nos conduzindo, Senhor, à pátria definitiva. Nos ensina, Senhor,
Nos ensina por tua igreja a acreditar no teu cuidado, Senhor, no teu carinho, na tua proteção, confiados aos santos anjos. Sim, Senhor, nessa noite nós queremos te adorar em espírito e em verdade, como os anjos que estão na tua presença te adoram. Por isso, Senhor, envia os teus anjos, envia, Senhor, teu Espírito, que seja uma noite de unção, que seja uma noite, Senhor, em que queremos experimentar o teu céu em nosso meio, o teu amor sublime, o teu amor que nos faz, Senhor, recomeçar. Envia, Senhor, os teus anjos. Meu pensamento vive em você, a luz do meu viver, Senhor. Basta entrar e eu me abri pra te amar. Nem precisa perguntar, te amo. Há um clima todo diferente que aquece, mexe com o coração da gente. É como um sonho, é como um sonho. Eu me dou por inteiro, teu é o meu coração. E ao teu lado eu sempre sigo, já não há mais talvez, basta querer pra te ver outra vez. Recebe os santos anjos na sua casa. Recebe a graça que o Senhor tem para te dar hoje. Vem, Senhor. Nós estamos aqui para te agradecer, Senhor, para te louvar. Te amo. Há um clima todo diferente que aquece, mexe com o coração da gente. É como um sonho, é como um sonho. Eu me dou por inteiro, teu é o meu coração. E ao teu lado eu sempre sinto, já não há mais talvez, basta querer pra te ver outra vez. Obrigada a todos que ficaram conosco. Obrigada, Ari. Obrigado pelo seu ministério. Amém, tia Leila. Deus seja louvado. E a nossa Mãe Maria Santíssima. Nós também estamos aqui, irmãos, para te convidar a participar do 12º Congresso para as Famílias, onde o tema será: no mundo não há vez de ter aflição. Não temas, eu venci o mundo. Jó 16:33. Os pregadores serão Ronaldo e Alessandra, que fazem parte dos Remidos do Senhor, são de Campina Grande, na Paraíba. Então nós teremos pregação, louvores, orações, testemunhos e queremos contar com a sua presença e a sua colaboração. Será sábado, a partir das 14 horas às 19 horas e no domingo das 8 ao meio-dia. Então sinta-se convidado desde já.
chame sua família, coloque no seu coração, e aquele casal, aquela família que Deus colocou para você em seu coração, convide. Não deixe que essa graça passe por essas famílias. Nós desejamos uma abençoada noite, fiquem com Deus e até o próximo, se Deus quiser. Meu pensamento vive em você, a luz do meu viver, Senhor. Basta entrar, eu me abri pra te amar, nem precisa perguntar, te amo. Há um clima todo diferente que aquece e mexe com o coração da gente. É como um sonho, é como um sonho, eu me dou por inteiro, teu é o meu coração. E ao teu lado eu sempre sigo, já não há mais talvez, basta crer pra te ver outra vez. Não percam a graça nesse sábado. Precisamos da sua ajuda, da sua colaboração. Venha viver a graça junto conosco. Aliança de Famílias.